Gostaria de saudar você que está aí também, ouvindo as redes sociais. Gostaria de saudar também minha filha, minhas filhas, um que está nos Estados Unidos com sua família, a Thalita, meu esposo, meus 2 netos, a Tatiana que está... Onde ela está, Sônia? Em Niterói. Só para descontrair, né? Então, queridos, nós estamos juntos nessa noite. Eu gostaria de começar, a ministrar para você, juntamente com a bandinha, a partir de um louvor e de uma adoração. Eu lembro que há 32 anos atrás, Tadeu me convidou para fazer encontro de casais, E só Deus sabe como eu cheguei lá, A maioria já sabe. Mas assim, durante o encontro, tinha um louvor que realmente despertou muito o meu coração. Por que não dizer, me abalou, O propósito de Deus me levar até ali foi realmente me trazer um despertar para a vida com Deus, tá? Se eu fosse você, eu ficava de pé para a gente cantar junto. Vamos lá, Bruno. Presta atenção. Batendo palma para animar. Os que confiam no Senhor tá bonito. são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, diga. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Pra viver não dá, sem Jesus não dá. Pra viver não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Pra viver não dá, sem Jesus não dá. Pra viver não dá, sem Jesus não dá. Aleluia. Palma para a galera. Daqui a pouco vocês voltam. Amém. Gostaria de dizer para você uma boa notícia, tá? Nós não vamos ter os versículos nos telões. Isso quer dizer que você vai abrir a Bíblia. Dá um glória a Deus aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai ser colocado um slide aí atrás. Já anunciando para você. Nós vamos falar sobre hoje sobre a confiança em Deus. Diga assim, eu confio em Deus. Vamos aprender, hoje à noite, a respeito da importância de confiarmos em Deus. Nada melhor do que através da palavra. Abra sua Bíblia em Salmo 125. Quem for abrindo vai dando glória a Deus logo. Amém? E antes de falar a respeito de confiar, eu vou definir o que é confiar, tá? Confiar, queridos, em Deus significa crer na integridade da sua palavra, na fidelidade da sua palavra e na sinceridade da tua palavra. Você pode dar um amém para animar? Salmo 125, já falei, versículo 1, diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam. Diga, não se abalam. Queridos, eu tenho meditado muito nesse versículo. E essa palavra abala tem me abalado a pensar mais ainda.
Você pensa um pouquinho, durante o seu dia de hoje, durante essa semana, durante esse mês. A pergunta é, você chegou a se abalar? Às vezes o que é se abalar? Em alguns momentos é se desesperar. Em alguns momentos é falar algo que não trouxe uma edificação. É tratar uma pessoa de uma forma que não agrada a Deus e depois vem aquele arrependimento. Porque eu disse isso, porque eu fiz aquilo. É muitas vezes tentar corrigir um filho de uma maneira inadequada. Muitas vezes até gritando com o filho. E depois dessa correção ele não sabe nem por que foi corrigido. É dizer algumas palavras ásperas para a esposa quando ela não merecia. Fazer como Perilho, deixar um pouquinho de silêncio para você pensar. Isto é se abalar. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Eu lembro que assim que eu cheguei nessa igreja, aprendi muito com o pastor João, né? Aquele homem de Deus, de temperamento tranquilo, de equilíbrio emocional, e ele sempre ensinou para a gente, quer ver amadurecimento no cristão, é você observar a reação dele na pressão. Dá um amém para animar você aí. Mas a Bíblia continua dizendo assim, ó. Firme para sempre. Ou seja, aqueles que confiam no Senhor não se abalam e permanecem firmes para sempre. Como podemos ser firmes para sempre? Ou como podemos ser firmes no Senhor? Uma das coisas que nos leva à firmeza no Senhor é a comunhão com Ele. É ter vida de oração. É ter intimidade com Ele. É buscá-lo diariamente. A Bíblia diz, buscar-me-ei e me achareis quando buscares de todo o teu coração. Nós estamos construindo como confiar no Senhor. E ele diz, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Eu tive uma experiência de 18 anos trabalhando numa mineração. E semanalmente nós fazíamos desmonte de rocha. E todas as vezes que aquela rocha era toda carregada e explodia, e milhares e milhares e milhares de pedras se quebravam, fazia aquela monte de pedra. Quando você olhava para um lado para o outro, aqueles montes permaneciam da mesma forma. Então Deus está dizendo que eu e você, se verdadeiramente confiamos em Deus, nós não podemos nos abalar. E nós podemos entender que assim como aqueles montes ao redor de Jerusalém protegiam Jerusalém, o meu Deus, que é o seu Deus, protege você diariamente. Eu escrevi algo aqui. Queridos, todos nós enfrentamos momentos em que não sabemos o que vai acontecer. Sim ou sim? Há situações, algumas vezes, que fogem do nosso controle. Diga uma, pastor, enfermidade. Eu lembro que há 5 meses atrás, 4 meses atrás, eu estava num apartamento na Santa Clara. Silvana diariamente vinha dormir comigo, diariamente o médico passava, diariamente meus filhos passavam, diariamente alguns irmãos da igreja passaram, mas chegava um momento, Luciano, que era eu e Deus. Silvana adormecia e eu me acordava, me levantava, abria aquela janela do apartamento da Santa Clara, olhava para aqueles carros passando e eu dizia assim para o Senhor: Senhor,
Só você. Só você eu posso confiar. É através da confiança que eu tenho em você, Senhor, que eu já estou curado em nome de Jesus. Os diagnósticos, né, no início eram os piores possíveis, você não tem nem ideia. Mas eu confessava pelas pisaduras de Jesus, eu já estou curado. E todos os dias o doutor Hamilton passava, olhava os exames que eram feitos, e ele olhava para mim e dizia, está melhorando. E eu continuava confessando, Senhor, eu confio em você de todo o meu coração. E não me estribo no meu próprio entendimento. Daqui a pouco a gente vai ler isso. E faltando, depois dos 3 ou 4 dias, né, no quarto dele, passou, abriu a porta, com o exame na mão e disse assim, Tarcísio, deixa eu dizer uma coisa a tu. Eu disse, diz. Ele disse, o homem lá de cima fez um milagre na tua vida. É nesse Deus que você tem que confiar. Existem momentos na nossa vida, queridos, como eu já falei, enfermidades, problemas conjugais na sua família, que muitas vezes você olha para um lado e olha para o outro e diz assim, eu acho que no meu marido não tem jeito não, minha mulher não tem jeito não, meu filho não tem jeito não. Deixa eu te dizer isso, deixa eu dizer uma coisa, quando você está falando isso, você não está confiando em Deus. Dívidas são situações que nós precisamos entender e confiar em Deus, que o Deus que nós temos supre cada uma das nossas necessidades. Dá um amém para animar. Perdas de um ente querido. Quantas pessoas estão sofrendo hoje porque não conseguem se restaurar emocionalmente pela perda de um ente querido. E muitas delas porque não conhecem a verdade. Semana passada, fui fazer um velório. Não é? Tadeu estava lá e alguns aqui. Eu disse, Senhor, o que é que eu vou falar? Ele disse, fala da ressurreição. Que aqueles que confiarão em mim, que nascerem de novo, vão realmente ser ressurretos. Passarão da morte para a vida. E essa pessoa que está aí, que é salva, quem estiver salvo, que nasceu de novo, vai se encontrar com ela. A Bíblia diz, muitos perecem por falta de conhecimento. Muitos perecem, muitos não confiam no Senhor, porque não lê a palavra, porque não conhecem a verdade. Além de tudo isso, portas que parecem fechadas, respostas que demoram, e momentos em que Deus parece estar em silêncio, levam muitas pessoas a não confiar em Deus, a perder a esperança, a não andar em fé. Mas é justamente nesses momentos, queridos, que aprendemos o verdadeiro significado de confiar em Deus. Diga assim, está fraco, eu confio em Deus. Sabe que isso é uma palavra, tá? Que você deve estar sempre oxigenando a sua alma, confessando, eu confio em Deus. A situação está aqui, mas eu confio em Deus. Ele é capaz de fazer tudo. Eu costumo dizer para mim mesmo todos os dias, Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Basta somente eu crer. Vamos para a palavra, Provérbios 3. Aleluia. Dá um glória a Deus aí para animar. Provérbio 3. Se eu fosse você, eu estava muito animado lendo a Bíblia. Aleluia. Provérbio 3. A partir do versículo 1. Diz assim, filho meu. Diga, está falando comigo. Não te esqueças dos meus ensinos. Você pode estar perguntando, pastor, e tem gente que esquece. Se não tivesse, se alguém não esquecesse, não estava na Bíblia. Tem tanta gente que esquece, tá? Que deixa até de praticar a palavra. Tem tanta gente que esquece, que deixa de confessar. Tem tanta gente que esquece, que deixa de tomar posse nas promessas que já é sua. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Qual a diferença, pastor, de ensino para mandamento?
Ensina aquilo que você recebe de Deus. E mandamento é aquilo que você tem que praticar. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quem quer viver mais aqui? Preste atenção no que Deus está dizendo. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Faz sempre o bem, irmão. Mesmo que a tua alma queira te levar para uma situação ao contrário, mas tu diz assim, não, eu vou fazer o que Deus me ensina a fazer. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreves na tábua do teu coração. Esse lance de atar no pescoço, eu tenho diariamente desfrutado. Eu gosto muito de perder a chave, sabe? Então, sempre eu vou de bicicleta para o barco da criança, chego lá, eu travo a bicicleta, mas a minha chave é pendurada aqui, ó. É eu andando, correndo e a chave batendo. Toda vez que eu olho para a chave aqui, eu quero ver eu perder. Da mesma forma, Deus está te dizendo, coloca tão perto de ti a minha palavra, tão próximo a ti, tá? Que ela está tão visível, que toda vez que tu olhar para a palavra, tu vai ter todas as oportunidades de praticar. E eu gosto do Z da Bíblia, as conjunções, a conjunção aditiva. Porque diz assim, faz assim, dessa forma assim, e o que? Vai acontecer alguma coisa. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Quem quer a graça de Deus aqui? A graça vem multiplicada pelo conhecimento da palavra. Então, quanto mais tu conhecer a palavra, mais abundante é a tua graça, a graça de Deus sobre a tua vida. E é fácil, não é? Quando a graça está sendo derramada na nossa vida. Fica fácil obedecer a Deus, fica fácil fazer a vontade de Deus, fica fácil receber as promessas de Deus. Vamos mergulhar ainda mais. Versículo 5, agora nós vamos mergulhar mais na confiança em Deus. Versículo 5 começa dizendo, confia no Senhor de todo o teu coração. Quem já leu isso aqui? Centenas de pessoas já leram. Mas já se auto-questionaram como é confiar de todo o coração. E eu quero te dar um segredo nessa noite. Todas as instruções de Deus, medita nela, se aprofunda nela. Porque muitas vezes a gente lê, passa por cima, tá? E não sabe o verdadeiro significado. Deus mandou trazer para mim e para você. Vamos analisar o que é confiar de todo o coração. Confiar de todo o coração significa colocar em Deus uma confiança completa. Diga completa. Sincera. Diga sincera. E sem reserva. Confiar todo jeito. Não, mas é assim, falta fulano vir, falta fulano chegar, falta fulano se converter, falta fulano fazer. Não. Confiança tem que ser completa. Entregando a Deus a nossa vida inteira. Através das nossas decisões, decisões, preocupações e o nosso futuro. Isso é entregar de todo o coração. Vamos aprofundar ainda mais. Quem está gostando, dá um glória a Deus aí. Como podemos entregar as nossas preocupações a Deus? A Bíblia diz assim, ó, abre lá a tua Bíblia, 1 Pedro 5, versículo 6. Como posso entregar? Humilhai-vos. Fala, humilhai-vos. Sabe o que quer dizer humilhar-vos? É realmente reconhecer e ser uma pessoa humilde. O que é ser uma pessoa humilde? É entender todos os dias que precisa aprender mais da parte de Deus.
Sabe que a humildade é uma capacidade que Deus nos oferece para receber mais dele? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Olha só o que a Bíblia está nos ensinando. A gente se humilhar sobre a poderosa mão de Deus. Para que, volto a dizer, você que gosta de ler a Bíblia, presta atenção nos paraquês da Bíblia. Para que Ele, quem Deus, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga assim: Deus tem cuidado de mim. Queridos, você e eu só vamos viver as promessas de Deus se a gente confessar, se a gente falar. Porque na hora que a gente fala a palavra, na hora que a gente toma posse das promessas, a nossa mente é renovada. Quando a nossa mente é renovada, a nossa mentalidade muda. Quando a nossa mentalidade muda, fica muito mais fácil a gente praticar e receber. É um silêncio, né? Aleluia. Glória a Deus. Outra condição da gente entregar, né? Confiar em Deus de todos os corações, é obedecer a palavra, mesmo quando está difícil. Confiança verdadeira produz obediência. Aleluia. Só um aleluia aqui, aleluia. Quem confia em Deus, leva a palavra de Deus a sério. Outro, para que a gente possa entregar de todo o coração, nós temos que crer que Deus cuida do nosso caminho. Você que está no ministério da reconciliação, ministério com a família, que tem um ministério nos 5 dons, Deus está cuidando da gente, pastor. Amém, amém. Sim ou sim? Aleluia. Quando reconhecemos Deus em nossos caminhos, podemos descansar. Olha para o teu irmão lá, diz: descanse, irmão. Sabendo que Ele dirige os nossos passos. Abra a tua Bíblia, mais uma vez, em Filipenses 4. Todas as promessas de Deus, nós só vamos tomar posse se primeiro a gente conhecer a promessa, crer na promessa e praticar. Quem quer andar no descanso aqui? Quem quer andar aqui sem preocupação e ansiedade? Quando o pastor Bando chegou aqui, começou a ensinar para a gente a palavra, ele dizia: irmão, não vivo com preocupação. Eu dizia: mas rapaz, como é que pode? Mas eu fui abrindo o coração para aprender. Você está com o coração aberto hoje para aprender? Então, se eu e você aprendermos, vai sair diferente daqui. O que é que diz Filipenses 4? Que você já sabe de cor. A partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, diga alegrai-vos. Olha para o irmão ao lado, vê se ele está sorrindo aí. Aleluia! Sabe que esse posicionamento, sabe que essa atitude, você bota o diabo para correr? Quando aquela situação difícil está lá, você não sabe se vai para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, não é? Sabe o que é que falta? Rapaz, eu acho que o diabo diz o outro lá: rapaz, isso aí não dá para a gente perturbar, não. Em vez da gente presenciar que ele está se desesperando, se abalando, ele está sorrindo. Seja
versículo 5. Seja a vossa moderação, ou seja, o seu comportamento. Como é que eu e você reagimos diante de uma pressão na frente da nossa esposa? Estreitou agora, hein? Porque eu e você, se você não sabe, homem, somos sacerdotes do lar. Eu e você é que dirige a locomotiva, né? Ou o barco, você que escolhe, ou o caminhão, ou a família. Se a pressão chega para todo mundo. E sua mulher vai olhar para você e fazer: quero ver agora o que é que vai dar aqui. Se você se desespera, se nós nos esperamos, né? O desespero tenta tomar conta de todo mundo. Da esposa, dos filhos. Mas se eu e você chegarmos para ela e dizer: minha irmã, vem cá. A situação é essa. Mas a gente vai confiar no Senhor. A gente vai confiar no Senhor de todo o nosso coração. A gente vai confiar no Senhor. Vamos orar. Vamos o quê? Vamos orar. Porque a Bíblia diz que se dois aqui na terra concordarem a respeito de qualquer coisa, será dado, será transformado por Deus que está no céu. Então você tem que crer, você tem que orar. Você tem que saber que Deus manifesta poder na unidade. E você tem que, eu e você temos que praticar. Quantas situações nós temos nos livrado? Eu e Silvana. Porque temos a confiança em Deus de orar junto e saber que a oração de confiança não, de unidade tem muitos seus efeitos. A oração de concordância tem muitos seus efeitos. Versículo 6, perto está o Senhor. Ainda no versículo 5, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Diga, perto está o Senhor. Eu vou melhorar, o Senhor não está perto não, o Senhor já está dentro de você. Agora o versículo 6, que todo mundo já leu, já pregou, já ouviu, já falou. Agora, o que a gente precisa entender é se a gente está realmente praticando. Não andeis ansiosos, ou preocupados, ou abalados por coisa alguma. Em tudo, na ansiedade, na preocupação, no abalo, no desespero, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus. Seja conhecido o quê, pastor? Essa situação que está te abalando. Mas pastor, e Deus não sabe de tudo? Não sabe. Mas quando você fala para Ele, é porque você confia. Diga assim, quando eu falo para Deus, é porque eu entendo, é porque eu confio que Ele vai resolver. Não vou falar não, fica do mesmo jeito. São detalhes tão pequenos de nós dois, que só funcionam desse jeito. Não, mas Deus sabe. Mas só vai manifestar a vontade dEle se eu e você obedecer o que Ele mandou fazer. Sejam conhecidos diante de Deus o que? As vossas petições. Aquilo que você precisa pedir a Deus, confiando nele, que Ele vai fazer. Através de oração, através de súplica e já com ações de graça. Diga, isso é que é Deus. Você apresenta para Ele. A Bíblia diz assim, apresenta as tuas razões, o Senhor fala, para que eu te possa justificar-te. Tem que apresentar, rapaz. Não pode ficar aqui dentro, não. Não pode ficar moendo aqui, moendo. Entra no quarto, moendo. Pode não, tem que apresentar a Deus logo. Aleluia. Agora o versículo 7 começa com uma conjunção aditiva de novo. O que é que essa conjunção vai dizer? E, se fizermos tudo que já foi dito aqui, a paz de Deus,
Quem quer a paz de Deus aqui? Já está dentro de você. Mas você só consegue evidenciar essa paz se você fizer o que está no versículo 6. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, o nosso entendimento, o seu, o meu, é limitado, queridos, diante de Deus. Quem crê nisso, dá um amém. É limitado. Que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, o nosso espírito e a nossa mente em Cristo Jesus. Como é guardar a nossa mente? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais nisso. É você e eu vigiarmos os pensamentos. Porque um dos maiores inimigos que nós temos é os nossos maus pensamentos. E a gente precisa trabalhar em quais pensamentos deverão ficar. Dá um suspiro aí. Aleluia. Falta 8, né? Tem que correr. Vamos para a segunda parte do versículo. A segunda parte é: e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso é profundo, viu? O que é não se estribar no nosso próprio entendimento? É não depender somente da nossa própria capacidade. É não somente confiar no nosso braço. Significa também não fazer do nosso pensamento ou raciocínio a única base para tomar as nossas decisões. Você já imaginou quantas decisões você já tomou hoje? A partir até de se acordar, levantar da cama? Milhões de decisões, talvez. Mas algumas mais importantes que outras. Algumas nós acertamos, infelizmente, outras nós erramos. Algumas decisões nós precisávamos buscar a Deus para recebermos realmente das promessas dEle, mas fomos precipitados e resolvemos fazer na nossa própria força. O que aconteceu? Não deu certo. Tivemos que, a partir de agora, pagar o dano. Mas a Bíblia diz assim, ó: aquele que comete pecado, confessa e se arrepende, alcança o quê? Misericórdia. Diga assim: isso é que é Deus. Diga: isso é que é Deus. Está fraco. Isso é que é Deus. Esse é o Deus que a gente precisa confiar. Vamos para o versículo 4, Filipenses 4, para ter versículo 8. Já estou concluindo, viu? 4:8, Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos. Está dando um finalmente, ó. Tudo que é verdadeiro, preste atenção à palavra, verdadeiro. Porque o diabo, ele só quer colocar na minha mente e na sua mentiras. Eita, tu vai ter dinheiro para pagar amanhã? Eita, tu não sabe nem como é que vai ser. Talvez tu amanheça já doente. Eita, tu tomasse um remédio, tomasse não. Eita, amanhã tu vai para o hospital porque não tomou. Eita, tu está lembrado de fulano? Eu acho que ele ficou com raiva de tu, vice, que tu passasse e falasse com ele. Eita, rapaz, tu tem que ligar para fulano, não ligasse. E agora, hein? Tu já imaginasse o que ele vai pensar de ti? Só mentira o diabo fala. E eu e você temos que administrar isso aqui, queridos. A Bíblia diz que só devemos pensar o que é verdadeiro. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, diz puro. Vem pensamento impuro na sua mente? Na minha vem, de vez em quando. Mas o que é que eu tenho que fazer? Não vou pensar. E pensamento é o seguinte: todo aquele pensamento que eu e você alimentamos, ele cresce. Ele ganha força. Ele ganha estatura. Mas todo pensamento que você deixa de pensar e repreende o pensamento, ele tende a morrer. Dá um amém para animar aí? Estou terminando, daqui a pouco o Flamengo entra. Tudo que é amável. Mas minha mulher, rapaz, pelo amor de Deus,
que é que minha mulher está fazendo, hein? Chegou ainda, pelo amor de Deus. Quando ela chegar, vai ver, viu? Pensa tudo que é amável. Mesmo que tu pensar uma coisa ruim dela, quando ela chegar, tu inverte. Meu amor, pelo amor de Deus, vem cá para lhe dar um cheiro. Para lhe abraçar, coisa linda. Eu estava pensando até isso. Mas, ó, o diabo está debaixo do nosso pé. Vem cá para lhe dar um beijo. Muitas vezes mata, destrói o pensamento com uma boa atitude. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, sabe o que é virtude? Disposição de fazer a vontade de Deus. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Rapaz, eu acho que nesses últimos dias, com esse bombardeio de internet, tudo que você imagina, certo? Se eu e você não administrarmos os nossos pensamentos, nós vamos ser escravos, em vez de sermos livres. Preste atenção, que o negócio é sério. O que também aprendeste, Deus está dizendo, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, aqui é o apóstolo Paulo, isso praticai. Assis, como é que eu vou ver essas coisas? Lê as cartas de Paulo. Quando você lê as cartas de Paulo, meditar nas cartas de Paulo, você vai ver tudo isso aqui. Ou ir de novo. Se fizermos o que acabou de ser dito, e o Deus da paz será conosco. Em resumo, confiar de todo o coração é descansar em Deus por inteiro. Mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. E quando ainda não estamos enxergando a resposta. Deus mandou dizer, eu vou dizer. Tem pessoas aqui que estão carregando um fardo muito pesado. E ao mesmo tempo olham para frente e dizem assim, rapaz, eu sei que eu sou crente. Eu sei que eu já ministro a palavra, que eu tenho a palavra, mas esse problema é tão grande que eu não vejo perspectiva a curto prazo de Deus dar a vitória. Deixa eu te dizer uma coisa que Deus mandou te dizer aqui. Receba a tua vitória agora. Basta tu confiar. Confiar em Deus de todo o coração. É trocar a necessidade de entender tudo pela certeza de que Deus sabe todas as coisas e continua cuidando de nós. Terminar de ler o versículo para a gente encerrar. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios, versículo 7, aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Fala, teme o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Vou dizer de novo. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem quer ser sábio aqui? Teme ao Senhor. E Deus está dizendo, se tens falta de sabedoria, pede a mim, que a todos dou liberalmente e não lance em rosto. Agora, para você ter a minha sabedoria, diz o Senhor, você tem que pedir, rapaz. Que a minha palavra tem integridade. A sabedoria só chega até você se você me pedir, porque sou eu que dou. Terminando. E aparta-te do mal. Não, Assis, eu não faço mal a ninguém não, presta atenção. Existem coisas que são, em algumas situações maldosas, e nós estamos fazendo. O que é que eu estou fazendo de mal algumas vezes? Tratando a mulher mal. Tratando o filho mal. Tratando o cliente mal.
Aleluia, aleluia. Tratando a secretária mal. Vamos misturando aqui, ou vamos aprofundando. Tratando o vizinho mal. Tratando o irmão mal. É um silêncio, né? Jesus. Aparta-te do mal. Seja honesto. Não queira tirar proveito daquele que muitas vezes não tem um conhecimento sobre determinada área que você tem. Como diz Deus, como diz alguns, Deus está vendo. Aparta-te do mal. Aparta-te do mal. Será isto? Eu gosto. Tudo isso, se acontecer, será isto? Saúde para o teu corpo. Quem quer ter saúde aqui? Olha como há uma relação de confiança e saúde. E refrigério para os teus ossos. Quem foi abençoado aqui? Eu fui. Quer dizer para você que eu primeiro preguei para mim. Amém? Cadê Bruno? Que você pensasse um pouquinho, enquanto o Bruno está chegando. Como podemos desenvolver essa confiança maior em Deus? Como podemos? Queridos, eu sei que aqui tem pessoas que estão ouvindo sobre a confiança em Deus, talvez pela primeira vez. E Deus quer te alcançar. Eu sempre gosto de falar, nesse momento, de apresentar, não é, Jesus, a vida de um homem chamado Nicodemos. Esse homem, a Bíblia diz que era um mestre da lei. Ele conhecia as Escrituras. E eu creio que ele observava muitas atitudes de Jesus. Nicodemos viu o cego passar a ver, o mudo passar a falar, o moco passar a ouvir, o aleijado passar a andar. Ele viu tudo. E ele não indagou Jesus em nenhum desses milagres. Mas em determinado dia, ele ouviu Jesus falar para os discípulos que era necessário eles nascerem de novo. E aí ele chamou Jesus e disse: mestre, estou parafraseando, eu quero saber como é esse negócio de nascer de novo. Porque como é que eu, sendo velho, vou novamente entrar no ventre da minha mãe? E Jesus disse: Nicodemos, deixa eu te explicar. Quem nasce da água é algo natural. Mas quem nasce do Espírito é algo espiritual. É necessário, importa-vos que você nasça de novo. Porque somente aqueles que nasceram de novo entrarão no reino de Deus. E que reino é esse, pastor? A Bíblia diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Você que veio aqui nesta noite, Deus está falando com você. É necessário que você nasça de novo. Onde você está? Levante seu braço. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a segunda pessoa que quer levantar o braço? Você também. Quem é a terceira pessoa que quer levantar o braço? Terceira pessoa. Quem é a quarta pessoa que quer levantar o braço? A quarta pessoa que quer levantar o braço. Quem é? Graças a Deus. Eu gostaria que vocês viessem aqui na frente. Você pode vir aqui? Você pode vir aqui, meu querido. Quero dar um abraço em você. Venha você também. Que coisa maravilhosa. Você está aqui junto de mim. Amém. Você que levantou o braço, já tinha nascido de novo? Alguém levantou o braço aqui? Quem foi? Foi você? Não? Você pode ir para lá com eles.
Aleluia. Fala, Jesus, está fraco demais. Fala, Jesus. Melhorou um pouquinho. Mais uma vez, Jesus. Melhorou mais ainda. Esse nome tem poder. Mas ele só tem poder se ele sair da nossa boca. Amém? Se você deseja edificar-se a si mesmo, essa edificação, essa auto-edificação vem com o revestimento de poder. Isso nos leva a um crescimento espiritual, um entendimento melhor e maior da palavra. Como, pastor? Sendo batizado no Espírito Santo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, eu vou te dar um conselho. Se eu fosse você, eu me encorajava aqui, vinha aqui na frente, ia conversar com esse casal maravilhoso aí. Porque a sua vida nunca mais será a mesma. Quem deseja ter o revestimento de poder? Aleluia. Quem deseja? Ninguém deseja? É realmente uma decisão, não é? Amém. Quem aqui